E além do Gabriel, a gente também tem a Renata Pereira Pardim, que é supervisora escolar na Diretoria de Educação de São Miguel Paulista, que também tem uma trajetória interessante quanto educadora e quanto militante, né? E vai ser uma conversa bacana, né? Normalmente a gente tira 2 em 1, quem perde começa. Primeiro, as companheiras. Então hoje a gente não vai nem usar esse recurso, né? Então o comandante Carlos, né, que vai nos conduzir aqui, vai avisar se tiver algum problema, e a gente começa então com a Renata. Renata, você podia começar um pouquinho falando dessa tua trajetória, porque uma das coisas legais que a gente estava comentando antes de começar o programa é da sua trajetória, né? Que passa por uns pedaços da Zona Leste, que, aliás, amanhã vai receber o 1º de maio unificado, né? Será num lugar, a despeito da inveja, né, das provocações, vai ser na Arena Corinthians, lá do lado do metrô, na estação de Itaquera. Nós vamos ter o 1º de maio unificado. Vamos receber, né, de forma muito civilizada todas as outras torcidas. Mas fala um pouquinho da tua trajetória, Renata. Bom, boa noite. Agradeço o convite, obrigada pela vida. E, bom, minha trajetória, ela começa de uma forma um tanto inusitada para os educadores da rede, porque eu inicio nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, lá de São Mateus. Eu sou do Iguatemi, né, um dos distritos que pertence a São Mateus, e conheci na adolescência a Pastoral da Juventude e esse trabalho da Teologia da Libertação. Então, eu digo que a minha formação política inicial, ela se deu na igreja. Mesmo hoje eu não estando mais, não fazendo parte, os valores que eu recebi nas comunidades de base, eles ainda são a base, vamos dizer assim, da minha forma de pensar. E aí, dentro, né, dessa, não só da Pastoral da Juventude, a gente é implicado a atuar socialmente. Então, a ideia que a fé sem obras é morta. Então, de que a gente tem que construir um projeto de cidade, um projeto de país, um projeto de mundo melhor hoje, para as pessoas que estão aqui hoje, que estão sendo agora, e não num reino futuro. Então, acho que esse princípio da teologia da libertação é muito importante. Então, faça pelo seu próximo nesse momento. E mais do que um gesto de caridade, vamos lutar para que ele tenha dignidade e condições. Então, acho que esses princípios me moveram durante a juventude, e aí eu conheci o movimento de alfabetização de jovens e adultos. E o MOVA foi aí a minha porta de entrada na educação, numa época que ele não fazia parte do convênio da prefeitura. Então, eu comecei antes da chegada da Marta, ali no final da década de 90, bem menininha, né? E lá eu aprendi essa questão da organização, o que é um fórum regional de educação, o que é um fórum municipal, e junto com educadores, militantes que estavam desde a época de Paulo Freire, alguns antes, que já atuavam na alfabetização de adultos antes disso. Então, daí parecia uma coisa um tanto quanto natural eu ir para a educação, mas eu não fui, né? A minha formação inicial é na área da saúde, né? Eu fui fazer técnico em enfermagem na antiga Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, né? Hoje é TEC Carlos de Campos, que também é uma escola histórica para a cidade de São Paulo, né? Quem estudou lá sabe que conhecer a história do Brás, que passa pela Carlos de Campos, é conhecer um pouco da história de São Paulo. E aí eu fui para a área da saúde, fiquei um pouco, mas sempre com um pezinho no mundo. Eu participei de todo o processo de conveniamento na gestão da Marta. Na gestão da Marta também eu ingressei no ensino superior. Aí foi quando veio a virada de chave, né? Então eu resolvi fazer história. Essa é a minha formação inicial. E aí, daí para a entrada na educação foi um caminho, né, bastante rápido. Então,
Eu comecei como quase todos os professores da época, como professora do Estado, né, na condição de contratada, nem tinha esses nomes bonitos que tem hoje, né, a gente era ACT, né, caráter temporário. Aí depois veio o concurso da Prefeitura de Guarulhos para trabalhar com a educação de jovens e adultos lá, então era professora efetiva da EJA, nessa rede municipal de Guarulhos, uma experiência ímpar também, que foi lidar com a EJA, mas nesse caráter de escola regular, né, então ver as diferenças para o movimento, né, um movimento social que faz educação popular, mas como que é isso dentro de uma rede, né, quais são os ganhos e quais são as perdas, porque vai ter anos, né. E aí, na sequência, eu ingresso na Prefeitura de São Paulo, como professora de História, lá em São Mateus, né, foi o meu ingresso. Posteriormente, eu fui para a Adri Jaçanã, onde eu fiquei algum tempo também como professora. Aí, quando eu acessei pela primeira vez o cargo para coordenadora pedagógica, lá em São Miguel, né, então foi a minha primeira vez como gestora foi em São Miguel. Depois disso, volto para o Jaçanã, e aí acesso o cargo de novo, para a direção de escola, e aí eu venho para uma escola que está em Itaquera, mas pertence à Grepem, que é o Eugênio Gomes, e aí também foi uma opção, né, política, voltar para a EMEF e assumir uma escola que tinha educação de jovens e adultos, porque está ali, né, querendo ou não, a gente fica com esse gosto pela educação dos menos favorecidos, dos que tiveram direito à educação negada a vida inteira. E aí agora na supervisão, desde 2021, ingressei na Adri Itaquera, e da Adri Itaquera eu fui para São Miguel em 2022, né, então esse é meu terceiro ano na Adri São Miguel. E aí eu atuo ali, meu território de atuação ali em São Miguel, mesmo na Vila Jacuí, mas pego ali o Jardim La Pena e parte do Pedro Nunes, e faz parte, né, dessa atuação como supervisora, acompanha as classes de MOVA, né, então tem 3 classes de MOVA espalhadas ali na Vila Progresso, uma ali na Praça do Forró e uma outra que fica na Vila Curuçá. Então também uma forma de continuar ligado ali àquele movimento que me constituiu na educadora que eu sou hoje. É isso. Não, é muito legal, né? Porque você vem de São Mateus, que dispensa a apresentação do que você faz, o que significa, né? Essa coisa da organização popular, passa por Guarulhos, que é uma cidade, né, operária, né? Que tem uma presença forte da indústria, e que teve administrações progressistas também, né? E acaba passando também por Itaquera e São Miguel Paulista, né? E esse parênteses aí que você abre 2 vezes para trabalhar no Jaçanã, né? É curioso, né? Acho que você quer ficar perto de Guarulhos, da Zona Norte. Acho que sim, um pouco é isso, né? Porque eu morei em Guarulhos, né, há um tempo, então sim, é um dos motivos, né? Acho que é o único, na verdade. Desculpa só entrar um minutinho, porque a realidade do MOVA para mim sempre foi assim, linda. Existe tem uns projetos, como você falou, né? Existe alguma documentação a respeito do MOVA, alguma coisa assim? Eu acho que é uma das experiências mais marcantes da concepção freiriana, né? Aqui em São Paulo. Acho que isso é uma coisa... Isso deve ter, mas se você pensar em... Nós temos muitos materiais. Eu penso que na gestão da Marta nós tivemos mais, né? Então a gente tem os cadernos de formação, que eles vão contar ali desde os princípios, né, freirianos, o que é. A carta de princípios do MOVA, ela conta histórias, né, um pouco do MOVA, e trabalho acadêmico, eu me lembro de um que até eu fui uma das entrevistadas, porque eu era coordenadora do Fórum Municipal à época, que é da professora Maria Alice. Ela era até professora da antiga UNG, né, que agora acho que é UNISA agora, né, e ela fez um trabalho sobre o MOVA e a importância do MOVA na cidade de São Paulo. Então é uma tese, né, uma da USP, e que traz muito
muito bem essa história, como é que é a organização, como é o trabalho com os fóruns. Dentro do MOVA, eu me recordo, e acho que essa é a experiência que, quando a gente está na educação popular, a gente consegue ter essa vivência, que agora na educação formal isso fica mais difícil. Por exemplo, foi participar de encontros do MOVA no Brasil todo. Então, eu fui para encontros do MOVA da região sudeste, encontros do MOVA no interior, encontros do MOVA em outros estados. Então, eu fui para Fortaleza, fui para Campo Grande, fui para vários estados, e aí conheci muitas experiências de alfabetização. Inclusive, o próprio MAB, que meu companheiro aqui do lado vai falar um pouco mais, eu conheci lá, porque eles sempre tinham participação para apresentar suas propostas de alfabetização de adultos, e sempre com esse viés da concepção freiriana. Então, essa vivência que os movimentos sociais proporcionam, ela é de uma riqueza, assim, imensa. Podia até aproveitar que você falou, não sei se você pode até mudar um pouco o formato do programa, porque a gente podia até aproveitar, antes de seguir no que está rolando agora, também fazer uma apresentação, porque como você falou de duas coisas que tem muita relação com a trajetória do Gabriel. Nós vamos conferir agora daqui a pouco. Que é o fato dessa coisa de circular pelo país, de ter uma relação com movimentos que são do país inteiro, você através do MOVA e através dessa luta do MAB, e também você falou dessa pesquisa, e o Gabriel vai, daqui a algumas semanas, fazer a defesa de uma pesquisa dele, A gente até cometeu o atrevimento de chamá-lo aqui, quando ele está na reta final da defesa. A gente poderia até ouvir agora um pouquinho o Gabriel, um pouco dessa trajetória, e depois a gente começa a falar sobre como é que vocês estão hoje, na luta política hoje, na luta da educação pública hoje, e dos movimentos que vocês fazem parte, E a gente também aproveita nessa passagem para pedir a ajuda de quem eventualmente esteja acompanhando, para dar um retorno sobre como é que está o som, se está tudo ok, se deu para ouvir bem a nossa primeira parte do começo, Então a gente precisa saber, até para ajustar, se ficar mais perto do microfone, a gente precisa corrigir isso, para a gente não ter ficar prejudicado com a audição. Então, se a Renata está mais afastada do microfone, então a gente pede para ela ficar mais perto dela, E tem que corrigir. Perfeito? E, Gabriel, como é que você começa? Porque nós conhecemos você lá dando aula em Itaquera, Na MF Brigadeiro Haroldo Veloso. Grande Haroldo Veloso. Mas você começou lá? Bom, na rede municipal eu ingressei em 2017, no concurso de 2014, 16 que eles chamaram, e aí na época era por contrato aos que passaram, até ser chamado, Lembro que até que foi uma situação bastante difícil, porque você tinha muitos professores que já estavam contratados, e naquele período foi só os que eles fizeram o contrato para aqueles que estavam no concurso, E aí eu ingresso no Céu Azul da Cor do Mar, que eu acho que a minha família é originária da Zona Leste, E aí é bem interessante, porque era a cara da onde eu vim, Então eu me senti em casa, à toa que eu me dei bem na escola. Eu tenho esse jeito de moleque, Então me dava melhor ainda. Aí depois, com o cargo, vai pro Brigadeiro Haroldo Veloso, onde ali eu construí amizades, uma família, bem legal, o pessoal lá é muito acolhedor. Eu acho que minha história, a prefeitura faz muito essa escola, Você constrói aquelas pessoas que você tá todo dia ali, e são amizades que você não perde. Benjamin, que nós conhecemos, meu brother, Mariana, o pessoal que tá lá, todos. Hoje tá uma outra gestão do que era na época, que também essa nova gestão eu acompanhei um ano, mas eles, na hora que eles chegaram, já foram formidáveis. Teve um outro diretor também,
que ajudou a reestruturar, porque a escola estava bastante naquela reestruturação, teve vários problemas. Teve um diretor que era o Egon, depois entrou a Adriana e o Valdir, né, que nos cuidavam. Isso falando da história ali que compõe. Acho que a minha história, aquela história e a história da escola são misturadas ali, né? No caso da minha vida pregressa à rede municipal, eu, na faculdade, em 2009, eu começo a atuar no MST, no Plantal do Paranapanema, e com tarefas pontuais na questão dos direitos humanos. Atuávamos eu, um camaradaço, meu irmão, né? Não é nem mais amigo, é meu irmão, o Gerson, que nós começamos a atuar ali na região do Pontal nos direitos humanos, né? Ajudando nessa questão do que acontecia, moradia, situações e tal, né? E depois o ingresso no MST, ele fica no MST e eu entro no MAB. Via uns companheiros que estavam fazendo o curso de geografia no momento, né, lá, em Presidente Prudente, vindo Unesp, e ali eu começo, a partir do MAB, a atuar aqui para São Paulo, porque eu conhecia São Paulo, né, e aí a primeira tarefa que eu tenho é uma tarefa de projeto, né, é cuidar dos projetos sociais, e depois a articulação aqui em São Paulo, né, e nas comunidades. Então a gente, na época que foi, acho que 2010, 2011, éramos muito mais focados no Vale do Paraná, no Vale do Ribeira e no Pontal, né? Eram as regiões que eu conhecia e tinha os companheiros que estavam atuando sempre ali. Então essa vida que eu tinha na atuação capital, né? Nós tínhamos na época pautas nacionais, acho que aqui, desculpa a palavra de geógrafo, né? Mas aqui a escala sempre nacional das lutas, né? Então as lutas do plebiscito, a constituinte, né? Das eleições, tudo acontecia aqui, mas ao mesmo tempo com uma escala nacional, o que se refletia, né? E daí eu comecei a atuar no momento. Mas aí, para explicar o que é o movimento atingidos por barragem, né? O movimento atingidos por barragem, ele vai surgir, na verdade, você tem as comissões eclesiásticas de base, que vão dar uma estrutura para o movimento das populações que ali tinham, no período da ditadura civil-militar, que eram escorraçadas das suas casas. Lembrando que no campo brasileiro são poucas famílias que têm chance de uma posse de terra, né? A maioria era jornaleiro, dinheiro, camponês, em geral, né? E aí, com a ajuda dos sindicatos rurais, o partido, na época, o PCB da época, a Fé e Política, toda essa junção popular começa a se construir o movimento ali. E esse movimento ele vai ganhando nacionalidade até chegar em 1991, em que você vai tendo reuniões desses CRABs que eram falados, né, as comissões eclesiásticas de base, ou comissões de regionais atingidas por barragens, né, então vincula essa questão da Igreja Progressista Católica, partidos e sindicatos, e aí se junta e fala assim, olha, o problema que acontece com vocês ali em Tucuruí é igual o que acontece comigo ali no Rio Grande do Sul. O que acontece com vocês no Mato Grosso acontece com a gente aqui em São Paulo. Então, foi identificado isso. Então, a necessidade de tornar-se nacional. Não só tornar-se nacional, mas também com um rosto, né, regional. E para isso, acho que a educação popular foi e é essa sementeira, né? Não é à toa que os milicos, né, a ditadura civil-militar, eles foram lá e acabaram atacando de forma muito pesada os camponeses. Quem estiver assistindo e quiser ver, até tem o filme Cabra Marcado para Morrer, e que mostra toda a agulha da Elizabeth Teixeira naquele período militar, né? Enfim. E é muito interessante, né? Porque ela mesmo no período, na clandestinidade, qual que foi o primeiro trabalho dela? Foi educação popular, alfabetização, né? O quanto a palavra, a alfabetização é poderosa. E nesse sentido, aí o movimento vai se constituindo, e não somente da questão das barragens, que é terra por terra, mas, sobretudo, que percebemos que dentro da nossa estratégia é a energia. Na privatização, no PT4, fica mais evidente, mas a energia vem um negócio, e esse negócio afeta tanto a pessoa que está lá na parte rural, quanto aqui na cidade, né? Todo um esquema de negócio que retira da população seus rendimentos, né, para isso. Então aí a gente coloca uma das frases assim, emblemática para a gente, a energia não mercadoria, e em 2013, no congresso nosso, distribuição de riqueza. Então, se está gerando uma riqueza,
vamos tentar distribuir isso aqui, vamos lutar pela distribuição. Mas também a gente não tem a questão nossa assim, como o modelo energético está sendo implementado, essa política é para os capitalistas, né? Ela tem essa situação de tirar cada vez mais dinheiro, mais lucratividade. Né? E aí, fechando, podia ser diferente, meu campo de pesquisa, né, hoje, não só na escola, mas também como pesquisador, é na questão do saneamento, mas não foi só porque me inspirou o saneamento, mas me inspirou a luta do quê? De como que a água e as expressões dessa mercantilização ela vem ocorrendo, né? Então, o saneamento, que tem a água, seu principal meio ali, como que ela está virando em alguns lugares. A gente não pode falar que no Brasil tem um mercado da água ainda, mas está sendo estruturado. Você tem metodologias que os caras conseguem ver quanto isso pode converter monetariamente, uma política que até acho que foi em 2020 que o Tarcísio Gereissati quis colocar os mercados de água dentro da lei que regula a água no Brasil, né, colocando a possibilidade de vender outorga, e também no processo de privatizações do saneamento no país inteiro. Afinal de contas, você deixar para uma empresa privada controlar a distribuição de água, esgotamento, isso também está envolvido na mercantilização da água nesse sentido. Então, minha pesquisa sempre foi muito nessa lida. No doutorado foi mais ou menos como que essa financiarização, ou seja, o setor financeiro entrando nessas empresas e com destaque para a Sabesp, ele alterou o seu espaço, ficou mais agressivo nas suas movimentações políticas e econômicas e cada vez mais colocando a água dentro de uma lógica que a gente fala de precificação dela, né, que vem na nossa tarifa. E é isso. E aí o movimento ele surge nessa luta. A nossa leitura, como a Renata colocou, conhecer a gente sempre esteve perto dos movimentos populares, né? A educação freiriana, né? A concepção freiriana de educação para a gente é muito importante, que é o que dá a voz ao povo, né? É aquela coisa que a gente já está acostumado, né? Você vai lá, fala, e o povo, você deixa o povo na escuta. Não é isso. Ele tem que ter a palavra, ele tem que estar reconhecendo a realidade dele, e dessa realidade virar uma palavra geradora, né? Não é bloqueado na gestão mercantil. Então é mais ou menos essa sistemática. E minha vida foi costurando por isso daí. Eu podia até aproveitar quando o Gabriel faz essa referência da importância que teve para a construção do MAB, né? Do apoio que teve, não só dos partidos, mas também dos sindicatos rurais, né? E que como esses sindicatos se articulam com os partidos a nível nacional, né? Nessa luta para que nem a energia, né? Nem a água sejam consideradas como mercadorias, né? Então, pensando um pouco também no mote que a gente tem, né? De que a educação não deve ser mercadoria, né? Tal como a energia, né, tal como a água, a educação também não deve ser vista como uma mercadoria. Renata, pensando um pouco no exemplo que a gente teve na história do MAB contada pelo Gabriel, da importância dos sindicatos rurais nessa constituição do MAB como movimento nacional, você diria que aqui, na experiência que a gente tem dos sindicatos que atuam na educação, que também luta para que a educação não vire mercadoria, né? Qual tem sido, na sua opinião, né, como trabalhadora da educação, a participação dos sindicatos, que você conhece melhor, nessa luta para que a educação não seja tratada como mercadoria, né? E como é que você vê a atuação dos nossos sindicatos da educação nessa articulação nacional que, em alguns momentos recentes da história do Brasil, né, colocou em campos opostos os defensores da democracia de um lado e os defensores de um caminho que por pouco não desembocou num retorno à ditadura, num golpe, né? Que a gente não imaginava que estava tão perto de ter acontecido no Brasil, né? Esses nossos sindicatos de educação, eles tiveram um posicionamento, né, de enfrentamento à ameaça do golpe, quando ela começou a ser sinalizada, e atualmente nós podemos entender que há um posicionamento firme dos sindicatos que atuam na educação pública paulistana, né? No sentido de que a gente tenha a defesa da educação pública. Como é que você avalia? Bom, eu
não tenho, assim, uma longa trajetória, né, atuando nos sindicatos, mas posso dizer que desses últimos anos para cá, quando eu comecei a ter uma atuação mais efetiva, que há muitas contradições, né, nos sindicatos. E, de modo algum, aqui eu quero fazer alguma fala que dê a entender que eu não valorize a ação sindical, pelo contrário. Se nós temos direitos trabalhistas, nós devemos, assim, a atuação dos sindicatos. E nós conseguimos, por exemplo, na supervisão, conseguimos perceber muito claramente a diferença que existe quando nós comparamos como é a vida das trabalhadoras. E aí eu falo das trabalhadoras porque a grande maioria são mulheres, da rede parceira, que praticamente são alijadas, né, da possibilidade de se filiar ao sindicato. Então, praticamente é uma processo de sindicalização muito pequeno, até porque isso pode reverberar, inclusive, em demissões, perseguições e tudo mais, né, dos educados, das trabalhadoras e trabalhadores que atuam na rede direta e que têm a possibilidade de aderir aos sindicatos e mais, né? Nós temos a possibilidade de aderir a sindicatos que tenham mais afinidade com a nossa perspectiva ideológica. Além disso, a gente ainda tem, né, dentro dessas escolhas que nós fazemos, e aí vão ter muitos fatores que vão influenciar na decisão, nós temos a oportunidade de nos opormos enquanto oposição organizada dentro dos sindicatos. E eu penso que essa situação, essa tensão, que as nossas diretorias sindicais, ainda que a gente possa dizer que algumas estão há muitos anos, né, isso não é nenhum absurdo, né, é um fato, cronologicamente dizendo, quanto tempo algumas pessoas estão à frente das diretorias ou determinados grupos estão, todos os sindicatos acabam tem também uma oposição muito organizada. Então, essa tensão que existe dentro dos sindicatos, eu penso que ela é fundamental para garantir que a gente tem ainda muita resistência dentro das unidades educacionais e faça frente a várias políticas de desmonte que tem por aí. Nós não abaixamos a cabeça. Então, a nossa rede ainda é uma rede que vai à luta. Então, e aí, não tanto, eu não posso dizer com mais ou menos participação da diretoria, porque às vezes tem lutas que vêm da base, né? Tem situações que vão surgindo dessa base, que está ali no cotidiano das unidades, que está vivenciando como é que as políticas públicas interferem na sua vida. Com relação às questões mais amplas, nessa atuação mais politizada, sobretudo na época do golpe, eu sinto que os nossos sindicatos, eles tiveram um certo silenciamento. Nem todos eles, né? A gente pode dizer que houve sindicatos que, não digo seus próprios da educação, mas houveram sindicatos municipais, né, que foram importantes vozes na denúncia do golpe contra a presidenta Dilma, mas os da educação, de um modo geral, né, eles tiveram uma ação mais simplista. E a gente vê isso porque nós que participamos dos atos, todos os atos que tinham, né, os finais de semana, denunciando que aquilo era um golpe, né, então todas as vezes que nós estivemos na Paulista, a gente viu quais eram as bandeiras que estavam lá, quais eram os balões que estavam lá. Então, os movimentos que estavam atuando efetivamente contra o golpe, eles deram sua cara, eles tinham nome. Os nomes, né, as faixas que estavam nos carros de som. Então, se a gente resgata historicamente esse movimento, a gente vai verificar que não há, né, uma presença efetiva, e aí vai ter talvez de algumas pessoas, mas dizer que a gente teve uma atuação dos sindicatos em si contra o golpe, por exemplo, eu desacredito, não, por estar participando dos movimentos e não ver. E aí eu digo que agora precisaria fazer a autocrítica, né?
porque não foi só pelo golpe. O golpe foi a porta de entrada para a reforma trabalhista, para a reforma do ensino médio, né, e para tantas outras, né, a PEC, né, do fim do mundo e tantas outras coisas que foram destruídas, né, a partir do senhor Michel Temer chegar ao poder. Então, hoje a gente está tentando lutar para perder menos, mas a gente não pode esquecer que houve um momento histórico que proporcionou, que abriu a porta para todas essas coisas que aconteceram depois, inclusive, né, para o desgoverno de Jair Bolsonaro. Então, essa é a minha leitura. Não sei se ela é a leitura né, assim, mais fidedigna da realidade, mas é a leitura que eu faço por isso, como eu disse, né? Os movimentos que participaram, que atuaram contra o golpe, eles tinham eles emprestaram seus nomes nos panfletos, emprestaram seus nomes nas bandeiras que a gente colocava nos carros de som, emprestaram seus nomes nos balões que a gente levantava, e aí a gente sente a ausência, sim, de vários sindicatos nessa participação. Pensando que o retrocesso que significou a vitória do golpismo desde 2016, né? E o governo trágico para a democracia, que foi o que se sucedeu ao Michel Temer, né? Que ficou durante os seus 4 anos preparando a continuação do golpe, né? Pensando que o Brasil pode ter conseguido escapar, pelo menos momentaneamente, né? Ter conseguido um respiro no que se refere a essa oxigenação da democracia, de ter conseguido conter as forças do golpismo em escala nacional, mas pensando que a gente vive na principal cidade do país, onde há algumas coisas que você citou como indicadora de um certo retrocesso, né, do que se refere à privatização, no que se refere à diminuição dos direitos dos trabalhadores, principalmente do serviço público, né? Pensando nessa oportunidade que a gente vai ter ainda esse ano, né, de ter uma escolha política, né, em relação a projetos que estão em disputa, que significam o maior ou menor interesse em relação a garantir que o recurso público fique com o serviço público, no sentido de que os trabalhadores do serviço público sejam efetivamente valorizados, né? Isso significa, evidentemente, política salarial, né? Isso significa o cuidado com os direitos previdenciários, né? Como é que vocês dois avaliam as lutas que a gente tem pela frente nesse ano de 2024, que nós teremos ao mesmo tempo a oportunidade de ter renovações na direção de determinados sindicatos, como principalmente na direção do município de São Paulo, né? Como é que nós, educadores, principalmente das escolas públicas, podemos participar desse processo para que a gente tenha menos violência, né, nos próximos anos, né, contra os direitos dos trabalhadores da educação. Quer falar, Gabriel? Eu acho que, aproveitando aqui como a Renata colocou, de 2016 para cá, né, vamos pegar 2016 como marco, né, do projeto da elite brasileira tentando reduzir o que nós tivemos de ganhos de direitos, né, aquele momento, aquela janela, ele começa a tomar esse corpo, né, e acho que com Jair Bolsonaro essa hegemonia que a gente fala, a hegemonia dessa classe, dessa burguesia vinculada, que apoia, né, o projeto privatista, o projeto de redução de direitos, né, ela ganha esse corpo maior. E lembrando também, né, nós estamos num processo que ocorre uma militância de massa de extrema-direita que é totalmente velada de uma realidade brasileira, ou seja, né, não vê a importância, por exemplo, das cotas, as discussões de raça, né, a discussão sobre o racismo, algumas pautas que são da porta do dia, né, que a gente precisa colocar nisso, eles querem cada vez obliterar, né. Mas eu acho que é importante a gente pensar o que existe uma situação de crise do capitalismo em que os ganhos que a gente tem
tivermos os direitos, isso infere nesse setor. Então, por exemplo, né, a gente estava discutindo agora o processo de terceirizações, né? A gente está discutindo, por exemplo, um processo em que setores públicos têm que centrar privado. Aquela história que o privado é melhor é uma balela, né? Porque a gente tem uma crise estrutural em que quais são os setores da economia que conseguem garantir aquela rentabilidade? O setor que o Estado está na mão, a população. Digo isso, por exemplo, de saneamento, né? Na própria acho que educação, nós tivemos um projeto totalmente desastroso, não desastroso a sua implementação, mas na votação, acho que foi aquele das gestões, tentativa de privatização das gestões, né, que nós lutamos, e era um projeto que era desastroso na sua escrita, né? Como é que estava? Tinha até uns termos que na prefeitura não se utiliza, né? A gente tem assistência de direção, estava vice-diretor, ou seja, situações assim totalmente fora, mas querendo o quê? Fazer com que aquele orçamento público ele entre na esfera privada. Pera lá, né? Muita calma com isso, né? Se a gente for ver, não lembro agora ao certo quanto que era, acho que na época eu tinha mais recente, mas era em torno de 19 bilhões, acho que era orçamento, uma coisa assim. Mas enfim, é o maior orçamento que a gente tem na pasta da prefeitura, né? Então a gente tem que olhar assim, tá, esse maior orçamento, a educação, nesse projeto que vem desde 2016 tentando cada vez mais avançar na privatização da vida, utilizando até um termo que o Laval usa, né, que é o bem comum, na verdade não é um termo dele, mas ele faz essa discussão da privatização do bem comum, né. O que está sendo colocado em jogo? Está sendo colocado em jogo que você tem setores privados que querem manter a sua rentabilidade por uma questão econômica. O setor privado ele é escasso no seu capital, ele precisa demandar no seu mercado, já o setor público não, já tem aquilo garantido, né. Ou seja, todo ano vai ter que entrar criança para estudar. Todo ano, toda hora a gente está tomando um copinho d'água aqui, a gente precisa de energia, ou seja, são setores que são inelimináveis para a vida, são essenciais nesse sentido. E aí o setor privado quer entrar porque é um grande negócio, né? Então acho que a gente tem que ter um olhar para esse novo momento nosso, que é o seguinte: vamos tirar essa balela que o privado é melhor. Não, as próprias linhas do metrô privado a gente vê aí várias vezes dando falhas. Nós do mar, por exemplo, a gente vê que a privatização foi a Vale. Foi uma barragem que estourou e aí a população que ali estava, né? O que eu quero dizer é que tirar aquela balela que é colocar que o privado é mais eficiente, não, ele não é mais eficiente. O público... Você vê que o privado não é mais eficiente no que se refere à oferta do saneamento, não é mais eficiente no que se refere à eletricidade, né? E sequer naquilo que é vendido como mais moderno no que diz respeito à questão da conexão. Por exemplo, a gente está com um problema agora de conexão, que já dura praticamente há mais de um mês, na região central da principal capital do país. Peguenel, por exemplo. Os nossos colegas, companheiros da educação, né, eles não estão conseguindo acompanhar esse programa, né? Eles vão ter acesso depois. A gente vai estar gravando. Então a gente nós estamos mantendo essa conversa gravada, mas não está sendo possível o acompanhamento simultâneo, porque a gente está com problema de conexão, né, aqui na Bela Vista, perto da República, né, que é o centro da maior cidade do país, né? Então a gente tem aí, é interessante que essas grandes empresas que operam esse serviço, elas não conseguem superar aquilo que a gente pode que adjetivar como caótico, né? Isso no que se refere à oferta de energia, isso no que se refere a essa oferta da conectividade, né? E a gente nem vai falar da questão das nossas escolas, né, Renata? Né? Coisa que a gente viu na época da pandemia. Mas, assim, vendo agora ao vivo, simultaneamente, ou vendo depois esse programa, né, para os colegas que vão, de alguma forma, ter acesso a essa nossa conversa, uma coisa que a gente queria, de alguma forma, que entrasse na nossa discussão, a análise de vocês dois, Renata e Gabriel, é sobre o que seria mais urgente, né, para quem está na sala de aula como professor, ou para quem está responsável por um setor de escolas, acompanhando numa região, né, que no caso é São Miguel da Zona Leste de São Paulo, que signifique mais
sejam mais urgentes, né, que afetem a qualidade do trabalho e as condições de trabalho dos professores na sala de aula, dos diretores de escolas que precisam dar conta, né, de determinadas demandas, né, dos colegas que trabalham na coordenação pedagógica, né, e mesmo os colegas que estão com você na supervisão, né. Então a gente tem aí o ponto de vista de 2 profissionais de educação, talvez seja a maior rede municipal do país, né, e que tem aí alguns desafios, algumas demandas que vocês, como ativistas que também atuam no movimento sindical, né, de repente pode estar ajudando a trazer nessa conversa na noite de hoje. Como professor, Gabriel, quais são as urgências que você entende que são fundamentais para que melhore as condições de trabalho dos professores da rede municipal paulistana e o mesmo colega Renata, pensando na escola como um todo, né? Quais são as urgências que você entende que devem pesar na hora de definir, inclusive, a nosso posicionamento diante das próximas eleições municipais de outubro? Pode ser. Bom, já que nós falamos aqui tanto de Paulo Freire, hoje eu estava resgatando uma obra dele que é imprescindível de leitura para quem ainda não fez, que é a Educação na Cidade, né, que é exatamente como ele vai refletir sobre o que foi a passagem como secretário de Educação dessa rede municipal. E é tão interessante que tem alguns elementos que ele que ele vai colocando. Parece que ele não está falando de 1989, né? Parece que ele está falando de 2024. Então, por exemplo, ele estava lendo aqui uma parte que ele fala sobre a questão do tempo integral, né? Dessa constante conflito que há entre uma educação integral e uma educação em tempo integral, né? Então, conversa muito com o que as demandas que a rede traz. E aí eu separei um trechinho dele que ele fala, e aí eu acho que isso é uma demanda nossa, que é a gente se assumir enquanto educadores progressistas. Essa é uma demanda, porque quando a gente pensa nas minúcias, então posso pensar no excesso de demandas para a quantidade de escolas que a gente acompanha, então o módulo da supervisão, a quantidade de professores contratados que estão nas escolas, ou seja, concurso público que não está conseguindo dar conta da demanda, e aí a gente vê uma precarização do trabalho docente, as nossas trabalhadoras terceirizadas da equipe de cozinha, da equipe de limpeza, que trabalham no limite das forças humanas, que a gente vê essas mulheres no final do dia acabadas, porque os contratos atuais diminuíram muito, né, a quantidade de profissionais nas unidades e aumentaram a demanda, né, de trabalho. E isso está ali nos nossos olhos, nós estamos vendo, presenciando essas situações. Então, se a gente for pensar em enumerar os problemas que nós temos na rede, são muitos desafios. Mas eu penso que o principal deles é a gente não se alienar. Não se alienar diante de uma situação caótica, não se alienar diante de uma perda de esperança, porque a desesperança ela é reacionária, a esperança ela é uma mobilização, uma força motriz que nos caminha a construir utopias que nos fazem ir para frente, ao contrário da desesperança que nos imobiliza. Então ele fala o seguinte, né? Então quando eu penso nessa questão de se assumir como progressista, e o que é se assumir como educador progressista, né? Paulo Freire diz o seguinte, que é você trabalhar lucidamente, palavra importante, né? Lucidamente em favor da escola pública, em favor da melhoria de seus padrões de ensino, em defesa da dignidade dos professores, de sua formação permanente. Significa lutar pela educação popular, pela participação crescente das classes populares nos conselhos de comunidade, de bairro, de escola. Significa incentivar a mobilização e a organização, não apenas de sua própria categoria, mas dos trabalhadores em geral, como condição fundamental da luta democrática.
com vistas à transformação necessária e urgente da sociedade brasileira. Então, nessa escrita eu digo o seguinte: o que nós precisamos é nos unir. É nos unir não só entre nós, categoria, para lutar pelas questões mais urgentes ali que afetam as nossas condições de trabalho, mas nós precisamos nos unir com a nossa comunidade, ouvir a nossa comunidade, conhecer que território é esse, quem são os parceiros que nós temos dentro desse território, para além da educação, quem são os movimentos sociais que atuam naquele território, existe movimento que atua naquele território, e se não, como é que a gente consegue conversar com essa população no sentido de que ela vem peticionar uma série de coisas para a escola se sente pesada, né, porque é muita demanda. Na supervisão a gente vive isso no plantão, né, que a gente ouve 550 mil histórias, mas é quando a gente problematiza com essa população, como é que a gente acolhe essa população e como é que a gente entende essa população como nossa aliada. E mais, né, e aí eu acho que é o importante aí que eu penso nesse processo de lucidez quando a gente se assume progressista, como é que a gente se vê espelho nessa população, porque ela é classe trabalhadora igual eu, então eu estou muito mais igual com aquela pessoa, mesmo que ela venha às vezes numa condição de ter sido tão violentada por uma série de fatores do capitalismo que às vezes chega numa posição mais violenta quando nos procura. Como é que a gente entende que aquilo não é pessoal, não é com você, né? Mas como é que a gente acolhe e faz ela entender que a gente pode brigar junto, que a gente pode se organizar, que a gente pode procurar outros caminhos, né? Então, essa é a tarefa urgente, que a gente não se sinta enquanto supervisor escolar, diretor, professor, ATE, que a gente não se sinta distante da nossa comunidade, mas que a gente se sinta cada dia mais próximo dessa comunidade, porque nós temos muito mais em comum com aquelas famílias que a gente atende do que com outras pessoas, né? Então eu acho que essa sororidade que precisa ser construída entre nós e a população é uma tarefa urgente. E você sabe que essas palavras que você faz inspiradas assim, nesse texto do Paulo Freire que você leu para a gente, né? Me fez lembrar de essa coisa de olhar para o território, mas também pensar nas horas de escalas. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Gabriel, lá na MF Brigadeiro Haroldo Veloso, que fica em Itaquera, e que ele contava que com os alunos, como a SMF fica numa região mais elevada de Itaquera, em cima de uma parte que nós chamamos de Planalto, né, perto do Hospital Valdomiro de Paula, era possível vislumbrar de onde fica a escola Haroldo Veloso. É uma parte do bairro que, de alguma forma, o Gabriel já tinha trabalhado antes, que é aquele bairro do Céu Azul da Codomar, que é a cidade de Carvalho, que pega lá Vila Nova Jardim, e também pega aquela região, até a região do Aires, em que tinha você chamar a atenção por uma diferenciação, né? Então, a parte perto de uma MF que nós temos em Itaquera, que é a MF Aires Martins Torres, que tinha uma característica dos telhados, com os telhados do lado direito, que eram mais do bairro que fica marcado por uma história de ocupação da cidade de Carvalho. Então, as características das casas, dos telhados, viraram uma conversa do Gabriel com os alunos dele. Não se lembro nem que série que você. Acho que era análise da paisagem na sexto ano. Sim. Mas ao mesmo tempo que o Gabriel, na sua aula de geografia, olhava para esse território junto com seus alunos, né, do bairro de Itaquera, com todas as características, Itaquera, que amanhã, 1º de maio, vai receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, no ato unificado do Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Nós tivemos a oportunidade, né, Gabriel, de, depois daquela nossa conversa, fazer lá uma pesquisa que resultou tanto no curso, que foi feito em parceria com a Escola do Parlamento, como no livro, em que a gente trabalhou sobre um autor, né, Milton Santos, que trabalha a questão do território, mas questão nas várias escalas, né? E
E essa coisa da escala nacional, que a gente olhar ao mesmo tempo, como a Renata falou, de olhar para o território do bairro, do micro, o diálogo com a comunidade, mas também dialogar com essa população de um país do tamanho do Brasil, nessa escala do território do Estado Nacional, né? Quando você tem uma disputa muito grande pelo poder político, uma disputa que envolve a questão da terra, uma disputa que envolve os interesses de classe, né? Que se traduzem também nas eleições, mas não só nas eleições, né? Então, como é que é o desafio de um educador simultaneamente olhar para o território nessa escala do seu bairro, onde está localizada a sua escola, mas também olhar para a escala do território nacional, onde as grandes lutas nacionais, os resultados das grandes disputas nacionais podem impactar gravemente as condições de vida e de trabalho de quem está no bairro de uma cidade qualquer do país, né? Porque isso talvez valha até para o gestor, né, Renata? De repente, os diretores de escola, né, mesmo os supervisores ficam tão envolvidos para aquele mundo, daquele micro-território, para a gestão da sua escola como se fosse uma pequena empresa, pensando no seu RH, pensando na prestação de contas, nas verbas da PM, do PTRF, essas coisas todas, e de repente não consegue nem fazer uma relação daquela sua gestão, né, daquela unidade, com a grande disputa que você tem pela gestão do país, pelo tipo de gestão que você vai ter nesse Estado-nação, né? Se vai ser mais democrático ou não, né? A ponto que você eventualmente poder ter até alguém da educação pública que acabe apoiando um projeto que vai diminuindo, destruindo os direitos do servidor público. Isso talvez aconteça, né? Então, quanto é importante para que nós aproveitemos essa data do dia 1º de maio para pensar que essa escala nacional e até internacional, né, é fundamental para que a gente olhe, né, para essas lutas que acontecem simultaneamente no nosso bairro e aquelas grandes disputas nacionais e internacionais que acabam também refletindo no que a gente vive na sala de aula, como professor, como diretor, como coordenador e até como supervisor, né? Eu acho que eu vou usar aqui o geografês e vou roubar, na verdade, sutilmente, duas ideias de dois geógrafos, uma do Milton Santos e outra de um geógrafo que é muito conhecido pela gente, que é o Mike Neil Smith, né? E o Neil Smith tem um artigo que ele fala assim, a escala da moradia, mais ou menos assim. Ele tá olhando para os Estados Unidos naquele momento, ele fala assim, olha, o que tornou a questão da luta da moradia ser conhecida nos Estados Unidos todo é porque a luta ela se transpôs ao seu lugar, mas ao mesmo tempo ela traz o seu lugar. E pela organização que esses movimentos tiveram, no caso ali os sindicatos e tal, tem isso. Posso usar o MAB nessa história também. O que fez, né, até que você conheceu o MAB em outras ocasiões, foi a luta dos atingidos tornar-se nacional, ou seja, articular-se em outros lugares, mas nunca ter de vista também as escalas nacionais dentro do território. Então, por exemplo, no caso da gente, você tem umas grandes empresas, Tractebel, você tem a AS Energia, a Enel, né, que sempre fica falhando energia aqui, por exemplo, em São Paulo, haja visto na Assembleia Legislativa, quando o presidente aqui da sucursal do Brasil estava falando, acabou a energia lá. Desculpa, mas são coisas risíveis que a gente tem que trazer. E, enfim, a luta dos atingidos, pegando cada um que estava ali naquele território, saber o que acontece em outro lugar também, e com essas lutas, tanto ali, reivindicar os direitos que aquela barragem teria ali naquela situação, como também falar assim, ó, no Brasil inteiro tem pessoas com essa situação, você amplifica. Então eu acho que o educador ali, no território onde ele está, ele percebeu, como eu fiz com esses meninos dos sextos anos, a gente estava numa discussão da ocupação daquela região. E o quanto que aquela ocupação, ela reflete uma realidade brasileira com as suas especificidades. Falando de forma chique, ela tem a particularidade do território, né? E aí, nesse sentido que o Neil Smith e o Milton nos ajudam a pensar, é justamente isso. Como é que essas escalas se entrelaçam? Então, por exemplo, tem um professor, que é um funcionário público, logo,
ele está muito mais focado em atender ao direito daquela população, direito de ensino daquelas crianças, né? E ele está preocupado em tentar não somente pegar uma cartilha e passar, mas também estudar a região, olhar para aquele lugar, porque tem uma preocupação em manifestar no pensamento daquelas crianças todos esses direitos que ali ela tem que lutar, que estão na escala, no caso ali da Vila Nova Jardim, no caso ali do Planalto, mas são reflexos do Brasil, né? Então, o caso do professor de geografia, ele tem essa preocupação de passar esse conteúdo para que o menino e a menina, né, eles consigam identificar esses problemas na escala local, mas também na escala nacional, de modo que, claro, quando você tem esse funcionário público ali que está preocupado com esse direito, essa é a tarefa dele. Eu penso nessa maneira, né? Ou seja, a gente pode pensar que o conhecimento que a humanidade acumulou, nós temos a construção junto dos meninos, mas eles estão naquela realidade. Isso é Freire, né? A gente está pegando aquela palavra ali, transformando o A dele e o meu B em um C e um D, futuro, né? Então, o funcionário público, por que eu estou enfatizando o funcionário público? Porque a nossa preocupação com o direito dele, não só o direito de saber, mas o direito daquela comunidade, como que você pode instruí-los, né? Numa dessas aulas, Walter, foi muito engraçado, porque um dos meninos começaram a entender porque o terreno baldio lá debaixo do córrego, lá do Jacupêssego, os caras colocaram colocaram boi, colocaram vaca. Então especulação imobiliária. Especulação imobiliária. Ou seja, eles começam a entender muita coisa. Então essa escala. Então, voltando para aquela ideia da escala do Neil Smith e do Milton, a gente entende essa escala que acontece na particularidade local, mas ela também tem que fazer o processo de volta. Ou seja, o que o pessoal do Vila Nova Jardim, o que o pessoal das periferias de São Paulo consegue transformar essa luta conhecida, traz ela para uma escala. O MAB fez isso trazendo a luta de energia dos atingidos pela escala. O MST fez isso com a reforma agrária. Nós temos, no caso do MAB, o Projeto Energético Popular, que é o nosso retorno a essa escala nacional e falar povo brasileiro. É isso. O MST, Reforma Agrária Popular, o MPA, Alimentação Saudável, Popular, Soberania Alimentar, né, assim como esse também tem essa mesma pauta. A CMP aqui, a Central de Movimentos Populares, como que a questão da moradia, da saúde, dos direitos, né, não só pegando a moradia, mas pegando todo o arco que ela atinge, traz isso na escala nacional. Olha, o morador aqui de Itaquera tem esse problema, mas o cara de lá também tem. Então, como é que a gente propõe isso? Então, essas idas e vindas da escala, né, aproveitando os dois, foi isso. E até aproveitando em seja do Merchan, num dos artigos, eu tive a... Quer mostrar de novo? Gostaria. E aproveita e fala assim que a gente, além de convidar para ler o artigo, todos os artigos, principalmente do Gabriel Gonçalves e as meninas do MAB, que a gente também siga o canal do YouTube da Brigada pela Vida, né? Porque a gente vai ter outros programas e vamos sempre trazer algum do autor desse outro livro que nós estamos lançando. Sim, e a gente pode usar até o exemplo da Brigada, né? Começou na questão da pandemia para tentar abater essas fake news e também entender os territórios ali. E volta com o quê? Olha, o curso que nós tivemos com a Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento é o retorno de todo o conhecimento territorial trazendo. E aqui eu acho que é fundamental. O Paulo Freire, o território tem palavra, é geradora, e essa palavra tem que ser modificada. Mas essa palavra vem da onde está e para onde vai. Aí vem o geógrafo Milton. Então a ideia nossa naquele momento, pelo menos no artigo aqui que me compeliu o Walter e a Cláudia, né, e até agradecer ela pelas correções e a paciência que ela teve com a gente, né, porque às vezes vai apertando as coisas, né, você não tem tempo, mas enfim, e aí a ideia é justamente isso. Nós tínhamos uma companheira da Lila, que ela era do Piauí e fez a sua luta também no Maranhão. Nós tínhamos a companheira Tamires, que é aqui da Zona Leste de São Paulo, né, com a realidade dos alagamentos ali em São Miguel. Inclusive a gente está até ali tentando toda vez fazer uma luta que até agora não nos rendeu. A gente chegou na prefeitura, estamos esperando um posicionamento do prefeita para cesta básica, situação de drenagem de córrego, né? Que as famílias ali dão uma chuva, cara, é 1,5 metro de água para ir na casa por mais de 15 dias. E a Caitlin, que ela é estadunidense, né? Ela teve uma luta na questão do saneamento em Pittsburgh, né? Inclusive até muito semelhante àquilo, acho que um filme da Julia Roberts, que eu esqueci o nome, que ela fala sobre contaminação da água, mas o caso foi a privatização, e gerou tudo isso. Sim.
E aí eu acho que essa foi a provocação das escalas. E um caso do artigo para falar do Milton, não só da presença dele na geografia mundial, né, afinal de contas ele recebe o Nobel da Geografia, né, ele recebe esse prêmio, e se a geografia hoje trata de questões da cidade, essas questões todas, é graças a um movimento da crítica da geografia que ele foi um dos protagonistas, né? E colocar como que o Milton, naquele período de 60 e 70 até 80, que foi uma produção muito pujante dele, 90, né, com Natureza do Espaço, como é que esse gênio da periferia do capitalismo, usando a metáfora do Robert Schwartz por Machado de Assis, né, Machado, um escritor negro, Milton Santos, um geógrafo negro, né, como é que esses gênios na periferia do capitalismo conseguem se externalizar nessas escalas, né? Milton transformou a realidade brasileira numa escala, voltou com essa escala falando assim, podemos compreender o subdesenvolvimento dessa forma. Você falou do movimento, né? Você falou do movimento, você falou da cidade, e você sabe que eu antes de conhecer a Renata Pardim, né, por esse nome, hoje esse nome, eu salvei a Renata no contato do WhatsApp como Renata Movimento Ocupa a Cidade. Renata Ocupa a Cidade, né? E porque que foi um movimento que nasceu no mesmo ano que foi fundada a Brigada pela Vida, que foi o ano que teve início aqui, né, da pandemia da Covid-19, em que a gente, antes, inclusive, de março, antes de gente ser obrigado a começar o distanciamento, fechamento das escolas e tudo mais, a gente estava num movimento interessantíssimo das escolas da cidade de São Paulo se organizarem, pelo menos uma quantidade razoável. Em janeiro de 2020, mais de 100 escolas, no período de férias, de recesso escolar, se reuniram, né, para fundar um movimento Ocupa a Cidade, que é esse movimento de educadores, principalmente da rede pública municipal, de estimular professores, a escola como um todo, a olhar para os seus territórios, para os seus bairros, para os seus problemas, né? Para os equipamentos culturais, mas também para os problemas de moradias, problemas de saneamento que você tem nos bairros da periferia, onde estão a maioria das escolas públicas, né? Então, esse movimento Ocupa a Cidade, que nasce em 2020, ele enfrenta, logo no seu segundo mês de existência, aquela coisa que o mundo inteiro enfrentou, que foi a pandemia da Covid-19, né? Nesse contexto, eu lembro que a gente não desistiu, né, de tentar algumas iniciativas formativas que foram levadas a cabo não pelos sindicatos e também nem pelos partidos que a gente integra, mas por coletivos de educadores que na cidade de São Paulo, num trabalho absolutamente voluntário, militante, resolveu sustentar essa articulação de educadores da cidade inteira, nos seus territórios, né, para dialogar com a comunidade naquelas condições as mais hostis, né, de falta de conexão, de problemas como a gente enfrenta até hoje, né? E hoje a gente não tem mais aquela pandemia. Então, essa experiência de atuação nesses coletivos, Renata, né, que gerou tantos diálogos, que gerou, né, tanta troca, tanta partilha de conhecimentos, né, e claro, obviamente inspiradas em Milton Santos e Paulo Freire, né, quando a gente chega agora em 2024, nas vésperas de uma eleição, né, em que a gente vai ter de novo a disputa desses projetos, né, numa cidade marcada por tanta desigualdade, né, com todos os problemas que você citou, que afetam a escola pública, mas afetam a comunidade dos bairros mais pobres, como é que você vê a possibilidade de maior intervenção nossa dos educadores, pelo menos daqueles que estão na escola pública, nesse cenário de disputa, que é municipal, mas que vai ter, obviamente, uma grande repercussão nacional pelo que significa a cidade de São Paulo no país, né? Bom, eu penso que estamos diante de dois
ou mais, né, projetos que têm características bastante antagônicas, e eu penso que o primeiro passo é que nós temos que ter um posicionamento diante desses antagonismos, e aí, dentro, né, dessa leitura crítica da realidade que a gente faz, entender, né, qual desses projetos dialogam com as minhas necessidades, com as necessidades do nosso território, quais projetos que dialogam com o tipo de cidade que eu quero ter, quais projetos que não compõem para o funcionalismo público, né, que projetos que têm no bojo a destruição do serviço público através do descrédito do servidor público, né? Então, muitas das situações que nós estamos vivendo têm relação direta com esse processo de descredibilidade que foi depositado no servidor público e às vezes até de uma maneira muito gratuita, mas a gente sabe que ela é gratuita, mas ela não veio do nada, ela vem de um projeto, né, muito bem elaborado e estruturado. E nós não podemos ficar alheios a isso, porque para além de uma questão, né, funcional, de uma questão de categoria, nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de um projeto de cidade. É uma cidade que acolhe, uma cidade que expulsa, é uma cidade que trata como a sua população. Como é que está a saúde nos nossos territórios? A gente vê as nossas crianças, por exemplo, quantos meses elas demoram para conseguir uma consulta? Eu nem estou dizendo de especialistas, eu estou dizendo uma consulta de um pediatra, que deveria ser um direito dela ter consultas sazonais ao pediatra. A gente chega no nível de que a escola precisa fazer o encaminhamento, porque com o encaminhamento parece que passa na frente das outras crianças. Olha o nível que alguns territórios a gente está atuando. Aí a gente verifica tudo isso, aí a gente olha assim e fala, puxa, como é que está a condição do transporte? Quanto tempo eu estou demorando para me deslocar da onde eu vinha para onde eu vou? Porque eu, por exemplo, que tenho opção de deslocamento por ônibus, eu vejo que o meu tempo de deslocamento aumentou muito, 22 para cá, por uma série de fatores, diminuição das linhas, quebradeira pela cidade inteira sem planejamento, né, e aí isso aumenta o percurso, e aí esse projeto está em disputa de continuidade, né? E esse projeto, que teve um tempo que a gente estava indo tomar vacina no posto de saúde e não tinha adesivo para colocar no braço, então olha a condição, né, de vida, olha como é que está a nossa cidade com relação à dengue. Olha o nível. São Miguel, por exemplo, a gente tem lugares que tiveram que fechar parte do seu atendimento para atender um público específico, pela quantidade de demanda. Diante desse quadro que você traz, que você vai completar, aí para finalizando, que está indo para finalização do programa, qual é a briga da vez ou a briga do ano, Renata e Gabriel, para finalizar? Para a gente, essa nossa conversa por enquanto, né? Quais são as brigas? Se não quiser falar só de uma, pode falar mais do que eu. São várias as brigas, né? E aí, Renata, você pode falar qual é a briga da vez, ou quais são as brigas mais importantes que você está nos próximos meses? E já finalizando, você está finalizando o programa, e Gabriel, enquanto a Renata fala, você vai pensando, qual é a briga da vez, Gabriel? A briga da vez, com certeza, é fazer com que a gente tenha um governo que cuide das pessoas. A briga da vez é para a gente destruir toda e qualquer proposta privatista, toda e qualquer proposta que flerte com fascismo, né, e com movimentos reacionários. A briga da vez é pela construção, de novo, para a gente ter de novo um governo democrático e popular.
Essa é a grande briga da vez. E aí eu aproveito o ensejo, no nosso caso, que a briga da vez é que também isso repercuta nos nossos sindicatos. Porque a gente também precisa ter um sindicato que nos respalde, ter um sindicato que nos escute, que nos dê devolutivas. Então, eu penso que nós temos duas brigas importantes para travar nesse ano, e são essas. Obrigada, viu? Perfeito, perfeito. E você, Gabriel, qual é a briga da vez? Eu acho que depois dessa fala, acho que é isso, né? A briga da vez, pegando a ponte aqui que a Rê falou, nós temos uma situação em São Paulo, no Brasil, de um processo de privatização. A gente tem que ter mais força nisso, né? Conseguimos derrotar nas eleições o fascismo, mas ele ainda está aí, ainda tem um congresso gigantesco com essas pautas fascistas, ainda tem uma situação bastante conservadora para a gente poder avançar com alguma pauta, né? E acho que é essa vai ser a luta. Acho que amanhã, no 1º de maio, acho que é esse o ânimo que a gente vai ter. Ok, ganhamos as eleições, né? O presidente Lula vai estar lá, e como que a gente vai, daqui para frente, nas nossas atuações territoriais, aqui pegando o município, né? Tentando fortalecer com que nós tenhamos prefeituras progressistas, né? Então temos que fazer o quê? No caso da educação, acho que eu sou bastante de acordo com o que a Renata falou. No caso, por exemplo, como é que a gente consegue avançar cada vez mais para a redução dessa privatização? No caso aqui a gente tem a empresa pública de saneamento, a Sabesp, que eles estão tentando privatizar, estão no processo, as audiências extremamente rápidas, né? Enfim, a questão também da energia, né? Bom, a Enel teve apagão, teve uma série de coisas, e aí? Né? Como é que a gente vai cobrar essa situação? E aí? Qual que é o retorno que essa empresa está dando para a população de São Paulo? Né? Uma conta cada vez mais cara, né? Apagões, veja. Né? Isso é uma coisa. E outra questão é assim, nos territórios, gente. Muitas dessas pautas, eu vou usar aqui o tema da Sabesp e da Enel, para ter essas concessões de energia, Walter, Renata, depende de uma Câmara de Vereadores, né? Que tem. Então a gente tem que colocar vereadores progressistas ali, né? Tem que colocar vereadores que estão pé no chão com a gente, aquele que a gente tromba toda vez na periferia. Por exemplo, hoje a Sabesp nós estávamos na Câmara Municipal escutando vereadores falar assim: eu quero privatizar, estou louco por privatizar, preciso privatizar. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe o quanto vai ser danoso para a população a privatizar a água, né? Então a gente tem que o quê? Vereadores, né, nesse sentido. A gente tem que avançar no território para essa via eleitoral e também pela via política ideológica, conversar nas comunidades, tentar trazer o quanto esse projeto privatista está embutido nesse fascismo, né? Essa violência que a gente vê, por exemplo, em Santos, né? Da polícia entrando lá com o aval do governador, né? Vamos aqui, é até interessante assim, às vezes eles pegam um trabalhador da segurança, que é o PM, né? Coloca o cara lá naquela bucha de canhão com o aval do governador, incitando aquele ódio, não tentando trabalhar com aquele trabalhador que também está correndo perigo. E também chega nas comunidades aquele morticínio, aquele genocídio que está acontecendo em Santos, Guarujá. Então isso tem que ser parado. Então isso tudo está vinculado ao quê? Uma pauta fascista que ainda está no Brasil, a gente tem que expurgá-la, né? Ideológico, na parte do seu planejamento, dentro da política eleitoral, mais vereadores que sejam pró-gente, e vamos tentar colocar um prefeito, né, que tenha um olhar pelo público e não simplesmente uma adesão de assim, vamos aí tentar privatizar, né, vamos tentar privatizar uma parte do saneamento, a energia, quiçá até uma volta daquele projeto desastroso das gestões, concurso que, né, como você falou, né, o concurso público que não conseguiu suprir a demanda, né? E aí você tem professores cada vez mais precarizados, parte dos funcionários da limpeza e da merenda. E para fechar, só para você ter uma ideia, Walter, Renato, na escola onde eu atuo, tem uma moça, que era antiga cozinheira, né? Que antigamente estava com a prefeitura, agente escolar, e hoje ela é terceirizada, mas ainda bem que ela estava lá. É uma pessoa que tem uma alma do bairro. E uma certa vez, os meninos não sabiam que era o rabanete da horta. E ela, com toda a delicadeza dela, dona Rita, se ela puder ver depois, ela cortou o rabanete e mostrou para os moleques: olha, pode comer um rabanete. Só que quando que ela fez isso? Num tempinho muito curto, que era o descanso dela.
Ou seja, se até agente escolar for da prefeitura, for público, imagina o quanto de projeto pode fazer, porque a gente está tentando garantir o quê? O tempo daquele funcionário de fazer esse tipo de coisa, e não simplesmente ir lá cumprir a meta de quantos alunos vieram, quanta merenda tem que fazer, ou então escolas com mais de 20 e poucas salas e 3 funcionários da limpeza. Acho que a gente precisa ter essa injeção de público na população, né? E é isso o quê? Luta política ideológica, vereadores e um prefeito que tem essa leitura. Eu acho que é isso, né? Perfeito, perfeito. Olha, nós estamos encerrando o programa de hoje. A gente teve aí dois companheiros que vieram lá, que passaram pela Zona Leste, uma delas está, e que estão aí dialogando com os problemas nacionais. Não é só nacional, são problemas mundiais, né? E na próxima edição desse programa, possivelmente a gente vai também trabalhar com educadores que já estão em outro pedaço da capital, outro pedaço de São Paulo, que atuam na região. Possivelmente você que serão colegas que atuam na região de Pirituba, né? Que também tem uma história muito, muito bacana de organização operária, que tem hoje educadores, professores que olham para esse território e aprendem muito com o que os operários fizeram, né, naquela região algumas décadas atrás. Então a gente está encerrando hoje, né, o programa A Briga da Vez, e a gente conta com o apoio de quem puder estar assistindo, se não na íntegra, pelo menos os cortes que a gente quer fazer dessa edição, que nos acompanhe nos próximos programas. Então, até mais. Muito obrigado, Renato. Valeu, Gabriel. Valeu, Renato. Valeu, Walter. Então, acho que é isso, né? Já